E tu, Letícia, você já passou por alguma situação assim, pela questão da idade, por ser mulher também? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso também. Eu acho que a questão da idade, eu nunca passei diretamente com o cliente, né? Porque, assim, eu acho que eu sempre tive uma mentalidade de contadora. Então, e também por ter a vivência do meu pai, da indústria, eu sempre fiz o caminho inverso da contabilidade. Eu quero entender o negócio do cliente, o segmento do cliente, para depois eu aplicar a contabilidade. Um pouco parecido até com o que a Denise falou. Então, com o cliente de forma direta, eu nunca passei por isso. Mas com contadores, sim. Então, acho que eu enfrentei mais preconceito por parte de contadores. Você pode me dar mais detalhes, só para eu entender melhor? Posso. Por exemplo, algum processo de migração de contabilidade. Ou consultoria. Por exemplo, essa semana, por exemplo, eu atendi um cliente que tem uma rede de postos na Bahia. E aí, a contadora já é uma senhora, já tem bastante tempo com a empresa. E aí, a gente foi falar sobre reforma tributária para toda a equipe. E ela colocou a contadora também na videoconferência. Eu, honestamente, te falando, eu me sinto honrada de estar em uma sala onde eu vou falar com uma pessoa que é mais velha que eu, em experiência, possivelmente tenha mais tempo do que eu, em questão de tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a reverência que essas pessoas construíram um caminho pra gente. Então, assim, eu te honro, porque você também foi parte dessa construção que a gente vive. Claro. E aí, por exemplo, a contadora citou na reunião, tem coisas que eu prefiro falar com o cliente depois, e depois eu fui conversar com ela sobre uma questão de holding, e ela me disse, você não sabe a vivência da empresa, tal, e fez várias falas, assim, meio, tipo assim, você, digamos assim. E aí eu falei, olha, eu discordo de você, porque eu, antes de dar essa consultoria para vocês, eu tive um processo de imersão dentro da empresa para ajudar no processo interno. Então, ela não me chamou como contadora, ela me chamou nesse momento como consultora, embora eu tenha a expertise contábil. Então, assim, recentemente aconteceu também uma situação que para mim foi até uma questão de empresa pequena, e às vezes, assim, você se assusta. Era uma empresa MEI caminhoneiro. Esse processo de migração do Simples Nacional é um processo, né, que o pessoal corre atrás agora em janeiro, né, porque o pessoal desenquadra e deixa tudo para a última hora. E aí um cliente indicou um rapaz que tinha sido desenquadrado, e ele recebeu por parte de uma contadora também, que já era mais avançado, bastante tempo de escritório, e ela verbaliza isso no áudio, inclusive. Ele fala assim, olha, eu queria que você fizesse essa pesquisa para mim, né, para ver se eu consigo voltar a ser MEI e tal. E aí, antes de eu fazer a pesquisa, eu falo assim, vamos levantar tudo? Então, eu peço para todo mundo levantar, entrar no ECAC, levantar faturamento, levantar tudo, peço para o cliente mandar as informações financeiras, né, para cercar todas as vias, para ver se realmente, além do comunicado da Receita Federal, motivo do desenquadramento. Nesse caso, foi por questões financeiras, ou seja, ele não pagou os das MEIs dele, enfim. E nesse processo, a contadora falou para ele que não tinha nenhuma forma dele voltar a ser MEI, caminhoneiro. E aí, ele veio, só que ele não me disse que ele tinha informação da contadora, ele veio primeiro com a dúvida. Falei, olha, eu cerquei aqui, verifiquei todas as informações, esse é o cenário, passei o cenário para ele. Aí ele falou assim, sério? Eu consigo voltar? Eu falei, consegue, dentro de tudo aqui, dos documentos fiscais, financeiro que você me mandou, o desenquadramento da receita foi por débito, a gente faz o parcelamento, passei todo o cenário. Aí ele falou assim, tá, mas não é isso que eu tenho por parte da minha contadora. E aí ele me manda os áudios dela. E aí, nos áudios dela, ela fala que ele precisa fechar urgente a empresa, que ele não vai voltar a ser MEI, que não sei o quê. E nesse processo ele falou assim, olha, você tem certeza? Ele ficou até inseguro também de realmente não acontecer, né? E aí ele falou assim, olha, faz esse processo então. Aí contratou a gente, pediu pra gente fazer esse processo. Quando o processo acontece, eu mando pra ele, deferiu, tudo certinho, tá aqui. Você já consegue, inclusive, emitir nota, tudo certinho. E aí ele me encaminha o áudio dela. E aí, no áudio, ela fala assim, eu não sei quem é o contador que tá te atendendo, mas eu tenho não sei quantos anos na área contábil, eu estudei 5 anos, eu passei numa prova. Então, assim, como é que uma pessoa fala pra você que consegue? Eu dou baixa no meu registro se essa pessoa consegue fazer isso. E aí eu falei, nossa, eu sou uma pessoa que eu não gosto nem de captar e nem de tratar o cliente falando de um outro profissional. Eu sou super contra isso, inclusive na captação. De falar, seu contador não faz isso, seu contador não faz isso, aqui a gente faz. Eu não gosto dessa linha, eu não acho isso legal. Até porque o cliente é individual, cada um tem um cenário, cada um tem um comportamento, então eu não acho isso legal.
E o cliente não tem muitas vezes a noção do todo. E aí ele acha que é você que não faz, ou que alguma coisa acontece em particular. Porque muitas vezes, em muitos casos, o problema que causa é o cliente. Exato. Então você vai falar mal do contador, mas às vezes você nem sabe como é que o cliente... Toda história tem dois lados. Exato. Então eu tenho muito cuidado com isso, porque eu sei como é a realidade. Então eu falei pra ele, poxa, quantos anos vocês tinham de relação comercial? Ele falou assim, 6 anos que você acabou. Ele ainda brincou comigo assim, 6 anos que você acabou de destruir. Aí eu, nossa, poxa, eu fico chateada. Aí eu até pedi desculpas. Falei, às vezes acontece que as pessoas não se atualizam, às vezes não entendem também. É normal. Até tentei... Porque também acaba manchando um pouco a categoria, né? Então eu tento sempre, da minha forma, reparar. Só que isso me chamou a atenção e isso acontece com frequência, por eu ser mais nova, no nosso meio sofrer esse preconceito. Em contrapartida, nos ambientes que a gente frequenta, eu já sinto, quando é um exemplo, vamos para um evento, e aí eu tô num grupo de contadores, eu percebo que eu sempre estou perto das pessoas que são mais sênior, porque eu me identifico mais com essas pessoas. E quando a gente conversa, a gente fala muito sobre raça de contabilidade, eles falam sempre assim, nossa, você é contadora antiga. Você tem a cabeça de contadora, tipo assim, raiz, né? Que eles falam assim, raiz. E eu acho isso legal, porque realmente eu gosto de contabilidade. Então, falar de contabilidade, viver contabilidade, para mim, é um desafio.